Seja bem-vindo, meu aluno, a mais uma aula aqui do canal do professor Pablo Jamilk. Antes de eu começar essa aula, você já esmaga o dedão no like, deixa a sua inscrição no canal para que você nunca perca as aulas que eu trago aqui. Hoje eu respondo a uma questão que está sendo uma das questões mais buscadas dentro do Google, que é o que é contexto. Parece ser uma coisa extremamente simples de entender, mas existem várias respostas possíveis para o que é contexto e depende então da sua abordagem. Vamos entender o que é contexto? Olha só, numa significação direta eu poderia dizer que contexto é um sinônimo de conjuntura, ou seja, um conjunto de condições que propiciam algo. Nós temos que entender então que contexto sempre vai partir da ideia de que é um conjunto, certo? Um conjunto. Ele pode ser um conjunto de condições. Por exemplo, o contexto em que você vive tem a ver com as condições em que você vive, o local em que você mora, seus vizinhos, as pessoas que criam você, as pessoas com quem você vive. Esse forma o conjunto de condições associados à sua vida, o seu contexto de vida. Agora, contexto pode ter significações mais específicas. Quando nós falamos da linguística, nós pensamos que temos aqui um conjunto de informações. Essas informações podem ser linguísticas ou não. Então, quando você tem o contexto de um texto, você pode pensar no contexto daquilo que está em volta de uma palavra. Quais são os elementos que estão em volta de uma palavra? No contexto fonético, no contexto morfológico, contexto lexical. Ou seja, o que é que está em volta de determinada frase do texto. Mas o contexto também pode ser extrapolado nessas informações. Por exemplo, o contexto de produção. Quando foi produzido esse texto, quem produziu, por que produziu, qual era o objetivo quando produziu esse texto. Aqui você tem duas visões que são bem interessantes, certo? O contexto de uma forma geral e o contexto pensando de uma forma linguística. É claro que você pode sempre associar a noção de contexto aos elementos que estão em volta de alguma coisa. Então, conjunto de condições, conjunto de informações, também pode ser conjunto de elementos. E aqui nós podemos pensar em alguma coisa mais física, né? Aqueles elementos que estão em volta de alguma coisa. Esse conjunto forma contexto. Na verdade, contextura vem da noção de contexto, que vem da noção de conjunto. Então, sempre que você pensar em um contexto, você está pensando em um conjunto de coisas, um conjunto de condições, um conjunto de informações, um conjunto de pessoas. Então, a principal ideia para você pensar em o que é um contexto é, trata-se de um conjunto. Um conjunto, e aí você vai especificar de quê? Um conjunto de pessoas, informações, dados, enfim, para você poder chegar a uma conclusão, para você poder extrair informações. E isso é o conceito de contexto, da forma mais simples possível para você poder entender, sem ter que aprofundar com teorias e coisas mais complexas. Curtiu? Deixa o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima. Força, guerreiro!